Capítulo 15. O preço da desobediência é a morte. Essas palavras passaram pela cabeça de Azor diariamente enquanto ele planejava a sua. Seu treinamento era árduo, mas não brutal. Nas guildas, um punho batia para provar alguma coisa e, por um erro ou excesso de força, poderia deixá-lo aleijado para sempre. Mestre Blink nunca cometia erros. Azor sofria exatamente quanto Durzo queria que ele sofresse. O que em geral era muito. Mas e daí? Azor fazia 2 refeições por dia. Podia comer quanto quisesse e Blink aliviava a dor de seus músculos com exercícios todos os dias durante os treinos. No início eram só palavrões e surras. Azor não conseguia fazer nada direito. Mais palavrões eram apenas ar, e surras apenas dores passageiras. Blink jamais o deixaria aleijado. Caso decidisse matá-lo, entretanto, não haveria nada que o menino pudesse fazer para impedir. Era o mais próximo da segurança que ele já havia chegado. Em poucas semanas, descobriu que gostava dos treinos. Os combates, as práticas com armas sem fio, as corridas de obstáculos, até mesmo o ensino sobre as ervas. Aprender a ler com Mamaka era difícil. Mas e daí? 2 horas de frustração por dia não eram nada. Azor tinha uma vida boa. Em um mês, percebeu que era talentoso. Não era algo óbvio, e se não estivesse tão atento a todas as mudanças de humor e reações de Blink jamais teria notado. Mas de vez em quando via uma leve cara de surpresa no rosto dele ao dominar alguma técnica mais rapidamente do que o mestre esperava. Isso levou a se esforçar ainda mais na esperança de ver aquela cara não uma vez por semana, mas uma vez por dia. Mamaka, por sua vez, obrigava-o a decifrar rabiscos por mais tempo do que ele conseguia conceber. Seu jeito de sorrir e de dizer exatamente a coisa certa o ajudavam a passar as horas. Palavras eram poder, afirmava ela. Palavras eram uma segunda espada para o homem que soubesse manejá-las. Como ele precisaria delas para o mundo acreditar que era Kilar Sterne, Mamaka ajudou a moldar sua identidade alternativa, fazendo perguntas que outros nobres provavelmente lhe fariam, ajudando-o a inventar histórias inofensivas sobre a infância ao leste de Cenária e lhe ensinando etiqueta. O conde apresentaria o restante quando ele fosse morar com os Drake. Quando entrasse pela porta da família, afirmou ela, Azor viraria Kilar para sempre. Blink continuaria seu treinamento em um esconderijo no lado leste da cidade. Mamaka o encontraria em uma de suas casas no lado leste. Ele só voltaria às tocas quando começasse a acompanhar Blink nos serviços. Azor estudava com afinco e sem reclamar, com exceção de uma única vez em que, revoltado com a própria estupidez, uniram um livro até o outro lado da sala. Passou uma semana sofrendo os tormentos do desagrado de Mamaka, até lhe trazer flores que havia roubado e ela o perdoar. Deixou bastante dinheiro com Jal para cuidar da menina boneca, mas o garoto não poderia simplesmente dar o dinheiro a ela, alguém o roubaria. O pior de tudo era que estava sozinha. Muda e desfigurada por uma terrível surra, também não faria novos amigos. O preço da desobediência é a morte, dissera Mestre Blink. E o proibira de tornar a ver a menina boneca. Para sempre. Mamaka contou que Durzo acabaria desenvolvendo afeto e confiança por ele, mas que, por enquanto, Azor precisava acatar suas ordens como se fossem lei. Isso lhe deu esperança até ela explicar melhor, como a lei da rua, imutável e onipotente, não como a ridícula lei do rei. Uma pena, pois Azor tinha que ver a menina boneca uma última vez. E a oportunidade apareceu. Mestre Blink tinha um serviço a fazer e o deixou sozinho, com uma lista de afazeres. Se fosse rápido, poderia concluir todos eles e ainda lhe restariam várias horas antes do compromisso com Mamaka. Atirou-se no trabalho com fúria. Tirou o pó da sala de armas, subindo em uma escada para chegar às fileiras mais altas e aos equipamentos que não conseguia alcançar. Verificou e limpou as armas de treino de madeira. Lubrificou e limpou as armas que Blink havia usado recentemente. Passou um tipo diferente de óleo nos alvos e nos bonecos de couro que Durzo fazia atacar. Verificou as costuras daqueles que o próprio mestre chutara e, ao ver que várias estavam arrebentadas, costurou outra vez.
Não era muito bom com a agulha, mas nesse caso, apenas nesse caso, Blink tolerava um trabalho que não fosse de todo perfeito. Varreu o chão e, como sempre, não jogou o pó na rua, mas dentro de um pequeno cesto. O mestre não queria que ele saísse do esconderijo. Nunca, a menos que recebesse uma ordem explícita. Pegou-se limpando uma das adagas de Durso pela segunda vez. Era uma arma fina, comprida, com delicadas filigranas de ouro. Por casualidade ou pelo uso, o sangue havia coagulado em cada estreita reentrância da filigrana. Blink havia usado recentemente, e devia estar com pressa quando a embainhara. Então Azor teve que usar a ponta de outra adaga fina para remover o sangue. Deveria ter deixado a arma de molho e depois esfregado com vigor, mas aquela era a última tarefa da lista. Ainda faltavam 3 horas para o encontro com Mamacá. O que acontece se você não fizer nada? Perguntara-lhe Blink. Nada. Isso tem um preço e uma liberdade terríveis, garoto. Lembre-se disso. O mestre estava falando sobre atacar quando a situação parecia arriscada, mas Azor agora podia sentir o peso daquelas palavras. Se eu fizer alguma coisa, qual é a pior coisa que poderia acontecer? Mestre Blink me matar. Isso era bem ruim. Mas a probabilidade de acontecer era baixa. Ao contrário de outros derramadores, que podiam passar a vida inteira nas tocas, Durso só aceitava serviços de quem podia pagar seu preço. Isso em geral significava gente nobre. E sempre significava o lado leste. Portanto, estaria do lado oposto da cidade. E a pior coisa que pode acontecer se eu não fizer nada? Menina boneca morrer. Ele pousou a adaga com uma careta. Encontrar a menina boneca era mais fácil na teoria do que na prática. A guilda do Dragão Negro não existia mais. Havia desaparecido, simples assim. Kilar foi ao seu antigo território e descobriu que ela fora engolida pela Mão Vermelha, pela Homem em Chamas e pela Faca Enferrujada. Os antigos dragões negros rabiscados em prédios e aquedutos já estavam se apagando. Ele trouxera 2 adagas, mas não precisou usá-las. Foi parado uma vez por alguns integrantes da Homem em Chamas, mas um dos grandes era seu antigo lagarto. Disse algumas palavras aos outros, que estavam prestes a tentar roubar Azor, e isso os fez recuar. O ex-lagarto não lhe dirigiu a palavra. Percorreu seu antigo território em zigue-zague, mas não encontrou a menina boneca. Uma vez pensou ter visto Corbin Fischl, alguém que sempre soubera ser importante e que agora sabia ser um dos 9, pois Mestre Blink tinha lhe contado. Mas todas as crianças que viu mantiveram distância. O tempo estava se esgotando quando Azot finalmente pensou na velha padaria. Encontrou a menina boneca lá, sozinha. Estava de costas para ele. Azot parou, com medo de atrair sua atenção. Ela então se virou. O sadismo de rato era evidente. 1 mês não tinha bastado para os ferimentos dela sararem. Bastara apenas para mostrar qual devia ter sido o aspecto de seu rosto nas últimas semanas, e qual seria o aspecto dele pelo resto da vida. Rato primeiro tinha lhe dado uma surra, só para deixá-la submissa e inconsciente. Depois tinha cortado seu rosto com uma faca. Um corte profundo formava uma curva do canto do olho esquerdo até o canto da boca. A ferida havia sido costurada com dezenas de pequeninos pontos, mas a cicatriz repuxaria para sempre o canto da boca em um esgar esquisito. A outra bochecha exibia um corte grande em forma de X, acompanhado por um X menor por cima dos lábios. Comer, sorrir, franzir a testa, qualquer movimento com a boca devia provocar uma dor excruciante. Um de seus olhos ainda estava inchado, e Azor não teve certeza se a menina boneca um dia tornaria a ver com ele. O resto dos ferimentos havia sumido, uma casquinha na testa, um leve círculo amarelado em volta do outro olho onde o hematoma clareava, e um nariz que devia ter sido retificado, porque Azor tinha certeza de que Rato o quebrara. Em suma, o rosto dela era um testemunho vivo da crueldade.
A intenção era essa. Rato queria que todos que olhassem para a menina boneca soubessem que ela não tinha apenas sofrido um acidente. Que todos soubessem que aquilo fora um ato voluntário. Por um instante, Azor desejou que a morte de Rato tivesse sido ainda mais horrível. Então o tempo pareceu andar outra vez. Ele encarou o rosto da amiga com uma expressão de horror visível. Os olhos dela, antes tão cheios de surpresa e súbita esperança, ficaram marejados. Ela escondeu o rosto e olhou para o outro lado, chorando em silêncio, com os ombros magros trêmulos. Ele se sentou ao seu lado. Eu vim assim que consegui. Agora tenho um mestre e tive que desobedecer às ordens dele só para vir, mas não podia deixar você aqui. Foi bem ruim, não foi? Ela começou a soluçar. Ele não conseguia sequer imaginar os nomes dos quais a deviam ter xingado. Às vezes tinha vontade de matar todo mundo nas tocas. Como podiam zombar da menina boneca? Como podiam machucá-la? Ela só estava viva por milagre. Por milagre por causa de Jao, que devia ter arriscado a própria vida dezenas de vezes. Azor se aproximou e a puxou mais para perto. Ela se virou e se agarrou a ele como se as lágrimas fossem arrastá-la para longe. Ele a abraçou e chorou. E o tempo passou. Azor teve a sensação de estar seco por dentro. Não soube quanto tempo havia passado abraçado com ela, mas soube que foi muito. Tenho boas notícias, falou. Ela ergueu para ele aqueles grandes olhos castanhos. Venha comigo. A menina boneca o seguiu, eles saíram das tocas, cruzaram a ponte Vanden e chegaram à residência do Conde Drake. Seus olhos se arregalaram quando eles se encaminharam para a casa, e mais ainda quando o porteiro abriu a porta e os deixou entrar. O conde estava em seu escritório. Levantou-se para recebê-los, e por algum motivo, não demonstrou surpresa com o aspecto terrível da menina boneca. Era uma pessoa melhor do que Azor. Azor explicou por que você está aqui, mocinha? Perguntou Drake. O garoto viu que a escolha de seu nome era proposital. A menina boneca fazia parte da vida dele, não faria parte da vida de Kilar. Não iria saber seu novo nome. Pendurada em Azor, a menina fez que não com a cabeça, tímida. Nós achamos uma família para você, disse o conde. Eles querem que você seja filha deles. Vão cuidar de você. Você nunca mais vai precisar dormir na rua. Eles trabalham em uma casa aqui no lado leste. Se não quiser, você nunca mais terá que voltar às tocas. É claro que foi um pouco mais complexo do que isso. Drake conhecia a tal família fazia algum tempo. Ao longo dos anos, já haviam recebido outros órfãos nascidos escravos, mas não tinham dinheiro para alimentar mais um. Então Azor jurou pagar por ela com o próprio salário, já generoso, e que segundo o mestre Blint iria aumentar à medida que ele se mostrasse mais útil. O conde não ficou muito contente por guardar um segredo de Durzo, mas acabou se mostrando disposto a ajudar depois que Azor explicou o que havia acontecido. Agarrada a Azor, a menina boneca ou não entendia ou não acreditava no que o conde acabou de dizer. Drake se levantou. Bem, estou certo de que você deve querer dizer algumas coisas para ela. E preciso voltar para o meu trabalho, então se me derem licença. Ele os deixou a sós e a menina boneca encarou Azor com um olhar acusador. Você nunca foi burra, disse ele. Apertou sua mão com força. Meu mestre me deu ordens para não vê-la. Hoje é a última vez que vamos nos encontrar. Ela puxou sua mão com uma expressão beligerante. Nunca mais. Eu não queria que fosse assim, mas ele me matará se descobrir que eu o desobedeci. Por favor, não fique brava comigo. Ela estava chorando outra vez e não havia nada que ele pudesse fazer. Preciso ir agora. Ele vai voltar a qualquer minuto. Sinto muito.
Desgrudou os olhos dela e deu um passo em direção à porta. Não me abandone. Azor sentiu uma lança de gelo se cravar em sua espinha. Ele se virou, incrédulo. Era a voz de uma garotinha, exatamente o que alguém esperaria ouvir se não soubesse que a menina boneca era muda. Por favor, disse ela. Era uma voz bonita. Soava incongruente com a máscara do rosto mutilado que Rato lhe deixou de herança. Os olhos de Azor tornaram a se encher de lágrimas e ele saiu correndo pela porta, trombando com alguém alto e magro, como se houvesse esbarrado em uma pedra. Caiu sentado no chão e ergueu os olhos, horrorizado. O rosto de Mestre Blint estava roxo de fúria. Como se atreve? Gritou ele. Depois de tudo o que fiz por você, você me desafia? Acabei de matar um dos 9. E você, o que fez? Passou 2 horas andando pelo lugar do assassinato, para todo mundo saber que o aprendiz de Blint esteve ali. Talvez tenha posto tudo a perder. Ele suspendeu Azor do chão como se fosse um filhote de gato e bateu nele. A túnica do menino se rasgou na mão de Blint e ele caiu para trás com a força do impacto. Dulzo avançou de novo e, dessa vez, seu punho fechado acertou o maxilar de Azor. Seu rosto ricocheteou no chão e ele mal viu a menina boneca voar para cima do mestre enquanto a imensa espada negra saía da bainha. Não a machuque! Gritou Azor. Sem raciocinar, partiu para cima de Blint e agarrou a lâmina de retribuição, a espada dele. Mas o mestre era uma força da natureza. Nem diminuiu a velocidade ao pegar a menina boneca do chão e jogá-la no corredor. Trancou a porta, destrancou e tornou a trancá-la em rápida sucessão. Virou-se de volta para Azor, mas, o que quer que estivesse prestes a bradar, morreu em sua garganta. A grande espada negra continuava presa às mãos de Azor, cortando até o osso. Só que agora não estava mais negra. Agora a lâmina tinha um brilho azul. Um fogo azul incandescente rodeou a mão de Azor e fez uma queimação congelante penetrar seus dedos cortados, descer pelo fio da espada. Não, isso não! Isso é meu! Gritou Blint. Jogou a espada para o lado como se fosse uma víbora, para longe de ambos. A fúria em seus olhos agora havia se transformado em uma ira absoluta, irracional. Azor nem viu o primeiro golpe. Não entendeu como caiu no chão outra vez. Algo úmido e pegajoso atrapalhou sua visão. O mundo então se dissolveu em pesados e repetidos golpes, em explosões de luz e dor, no hálito forte de alho de Mestre Blint, em gritos distantes e batidas em uma porta que parecia cada vez mais distante.